Boa tarde. Hoje eu irei aqui dar uma breve introdução ao web. Eu não vou falar de tudo, por causa que é muita coisa. Quando comecei a fazer os slides, eu me vi onde eu me meti, aí falei, não, peraí. No início era para ser um curso sobre JavaScript, Flask e HTML, só que eu pensei, muitos de vocês não têm uma base já de programação web, não tem uma base de web, então eu preferi começar com os conceitos do web em si. Então, bora a minha programação. Primeira coisa, o que é web? Provavelmente vocês já devem ter escutado falar muito sobre web, sobre aplicações web, sobre o que roda na web. Então, vou explicar um pouco do conceito do que é web. Falar um pouco sobre a arquitetura cliente-servidor e falar um pouco sobre esse protocolo especial chamado HTTP. Após isso, eu vou falar o que são aplicações web. Então, vou falar um pouco de back-end e front-end, que vocês já devem estar escutado muito falar. Tá, o que é web? Web é uma teia. Literalmente, web significa teia de aranha. No caso, seria teia de aranha. Só que, de onde veio esse conceito de teia? Por que uma teia? Para isso, vou começar falando um pouquinho sobre internet. Internet e web são duas coisas distintas. Internet é uma rede de redes. Se vocês pegarem todas as redes do mundo, muitas redes do mundo, interconectarem, vocês vão ter a internet, que é a comunicação entre as redes do mundo. Só nessa parte de rede tem muito conceito pesado que eu não vou falar, só vou instigar vocês a pesquisarem mais sobre isso. Mas pode ser dito que as redes são divididas em camadas. Existem algumas formas de dividir a web em camadas. Existe a forma chamada TCP/IP, que é dividida em camadas TCP/IP, a forma OSI/ISO, que é a oficial, só que não é a que é realmente implementada, a que é implementada realmente é a TCP/IP. Existem vários tipos de arquitetura na internet. Como assim arquitetura? Por exemplo, serviços podem rodar de várias formas diferentes. Podem rodar em forma peer-to-peer, ou seja, pessoa para pessoa. Isso é muito comum, principalmente em aplicações torrent, BitTorrent, que vocês não pegam o arquivo de um servidor central, vocês pegam um arquivo de outras pessoas, vão pegando partes e partes de arquivos de pessoas diferentes e vocês formam um arquivo no final. E também aplicações podem rodar no estilo cliente-servidor. Cliente-servidor seria ter um servidor central que fornece algum tipo de serviço e vários clientes vão e acessam esse servidor para utilizar os serviços que ele fornece. A internet possui um número absurdo de protocolos. O mais importante de todos, eu posso, sem dúvida, falar que é o IP, que significa Internet Protocol, é o protocolo da internet. Mas existem outros protocolos que são aplicáveis em camadas diferentes, que fazem coisas, servem para funções completamente diferentes. Por exemplo, tem o ICMP, que é um protocolo que provavelmente vocês usam muito, mas nunca devem ter ouvido falar. ICMP significa Internet Communication Message, Control Message Protocol. O que ele faz? Ele manda mensagens pela rede. O aplicativo que mais usa ICMP é o Ping. Se vocês usarem Ping, vocês usam ICMP. Isso em uma camada. Nas camadas acima tem outros protocolos. Por exemplo, tem o TCP e o UDP, que são protocolos para fazer... O TCP serve para fazer uma sessão entre o cliente e o servidor. O UDP simplesmente manda informação pela rede, sem ligar para se o pacote foi perdido ou não. O UDP é muito usado para transmissão de multimídia em tempo real. Tem os protocolos de aplicações HTTP, FTP, DHCP, SSH e muitos outros. Tá, e o que é web? Aqui eu vou citar um cara chamado Mark Nottingham. Tem um H bem aqui, desculpa, só tem um H. É Nottingham. Ele fala que parece uma coisa simples, só que se vocês tentarem definir web, vão ver que é uma coisa bem complicada. O cara é simplesmente o presidente do grupo de estudos do HTTP, ou seja, ele tem o know-how para falar que é uma coisa complicada, a definição de web. Então, eu vou fazer uma definição bem simplista, que
o que é web? Web vem de World Wide Web, o nosso famoso www. Ele, simplesmente, ele é uma forma de implementar o cliente-servidor através do protocolo TCP/IP e utilizando HTTP. Eu vou explicar um pouco mais sobre HTTP. Mas primeiro, bora falar cliente-servidor. Eu expliquei um pouquinho e aqui eu vou falar um pouco mais. O servidor é aquele cara que fornece serviços. Por exemplo, se vocês, no mundo real, se vocês forem comprar alguma coisa em uma loja, essa loja vai ser o servidor. Ele vai estar prestando serviço para vocês. E vocês vão ser o cliente que vão estar utilizando aquele serviço da loja. Ele responde às requisições do cliente. Ou seja, quando o cliente chega no servidor, ele pede alguma coisa, o servidor vai ter que responder essa requisição. Pode ser uma resposta positiva, ele pode te fornecer o que vocês querem, ou pode ser uma resposta negativa. Pode ser uma resposta que aconteceu algum erro, ou pode ser uma resposta que o serviço não existe, mas o servidor tem que responder. Se o servidor não responder, o servidor não está funcionando. O servidor pode ser cliente de outros servidores. Isso pode ser uma cascada. Por exemplo, vocês são clientes de usam aplicativos online, querem ver um mapa no Google Maps. Vocês usam o cliente de vocês, o navegador de vocês, o Google Maps tem um servidor deles para fornecer informações de vocês, só que o servidor deles provavelmente, com quase toda certeza, possui um outro servidor com que ele vai pegar informações de tráfego no lugar, de ônibus que passam por aquele local. Isso pode ser um serviço que vai um servidor chamando o outro e ficar uma coisa extremamente complexa, onde chega um ponto que a gente não consegue saber o que é cliente e o que é servidor mais, porque todos estão prestando algum tipo de serviço para o outro, a não ser o cliente original, que ele só utiliza os serviços de alguém. O cliente é basicamente isso, utiliza os serviços. E aqui falar HTTP. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, que é uma forma de utilizar, ele foi pensado na forma de utilizar o web utilizando hipertexto. Hipertexto parece uma coisa tão, uau, que coisa anos 90. Mas hipertexto são simplesmente links, pode ser colocado dessa forma como links para outros sites. Apertando no link, isso é um hipertexto que vai te levar para outro lugar. Existem outras definições como hipermídia, que é uma coisa acima do hipertexto, que é mais recente, por causa que hoje em dia nós estamos usando muito mais mídia do que nos anos 90, nos 70, anos 80, quando foi definido esse protocolo. Utiliza esquema de requisição e resposta, ou seja, tu vai ter um cliente HTTP e um servidor HTTP. O teu cliente vai ficar pedindo as coisas dos servidores da mesma forma que eu expliquei a arquitetura cliente-servidor. Ele é usado sobre o protocolo TCP, ou seja, ele utiliza uma sessão. Ele não é como o DP, que simplesmente joga informação, não. Vocês têm a garantia de que vocês vão receber a informação de volta. A melhor coisa dele, ele possui cookies. O que são cookies? Cookies são informações que ficam salvas no cliente para que possam ser reutilizadas futuramente. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais da aplicações web, vocês vão ver que não era para ficar informações salvas no cliente, mas é necessário. Sempre, quase sempre, 90% das vezes é necessário salvar informações no cliente. Como eu falei, é possível estabelecer sessões em HTTP. Ele fornece ferramentas necessárias para o estabelecimento de sessões. Ele é seguro. Existe um protocolo chamado HTTPS, que seria o HTTP em cima de uma conexão TSL-SSL, que é uma conexão segura. Ele também possui métodos de autenticação, ou seja, é possível que tu saibas quem é que está falando contigo do outro lado, que se autentique. Atualmente o HTTP está sendo usado na versão 2, que é HTTP/2, que é mais recente, eu não me lembro o ano exato, mas com certeza foi implementado nos últimos
5 anos implementado, não escrito. Escrito há um tempão atrás. E essa versão /2 do HTTP, ele melhora muitas coisas. Por exemplo, o HTTP não pode fazer mais de uma requisição ao mesmo tempo. No HTTP original, apenas uma requisição pode ser feita ao mesmo tempo por sessão. No HTTP 2, é possível fazer mais de uma requisição ao mesmo tempo por HTTP. E aqui eu tenho que falar de alguns métodos que são realmente importantes. O HTTP possui esses métodos. Os mais importantes dele, não, todos são importantes, mas alguns que eu preciso frisar são o método GET, que tu simplesmente requisita alguma coisa do servidor. O método READ, que tu faz uma requisição para o servidor, só que tu não quer o conteúdo, tu quer só as informações do servidor. As informações da conexão, alguma informação, mas não o conteúdo da informação. Tu quer o cabeçalho do pacote. Método PORT, em que tu joga informação para o servidor. Também tem o método PUT. Os dois servem para mandar a informação para o servidor. Qual a diferença entre eles? É que o método PORT, tu manda informação para o servidor e a informação é criada no servidor. O método pode ser dito assim, o método PUT, tu manda informação do servidor e o servidor pode criar ou modificar a informação se já existe uma informação semelhante no servidor. Mais para frente vou falar um pouco mais disso. Tem o método delete, que ele serve para deletar alguma coisa no servidor, tu manda o servidor deletar alguma coisa. Tem esses 3 métodos aqui que eu não sei exatamente para que servem, desculpa. Eu nunca usei eles, verdade. E tem o método patch, que é um método, eu acho que é o mais recente feito, que ele foi feito, tu pede para o servidor atualizar alguma informação que esteja nele. Tá, agora tem um momento confuso. O método PORT, PUT e PATCH, os 3 mandam informação do servidor. Os 3 podem ser usados para ações semelhantes. Tanto o método PUT quanto o método PORT pode ser usado para criar instâncias no servidor. E o método PUT e o método PATCH pode ser usado para modificar informações no servidor. Só que é aconselhado vocês não usarem o método PUT, porque ele não é garantido que ele vai fazer o que vocês querem que ele faça. Se algumas determinadas situações ocorrerem, ele pode fazer uma coisa completamente inesperada. Então, para vocês que querem aprender a mexer em web, eu diria para vocês evitarem usar o método PUT e usar o patch sempre que necessário para atualizar informações. E existe uma coisa chamada... Os 4 métodos mais utilizados sempre vão ser o método GET, POST, delete e patch, que servem para criar, ler, atualizar e deletar uma informação. Tá, agora vamos falar o que é a aplicação web. Aqui tem uma imagem bem legal que eu achei na internet, porque é um usuário, ele olha para uma pedra, vê uma mulher muito bonita, mas ele só vê o front-end. O back-end é um monstro. Literalmente o back-end é um monstro. Uma aplicação web pode ser usada a partir do browser de vocês, que é o navegador, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, ou de um aplicativo. Essa utilização a partir de aplicativo é uma coisa bem recente que tem crescendo muito nos últimos anos com o advento dos celulares, com os smartphones. Antigamente era uma coisa quase inconcebível ter uma aplicação web fora de um browser. Tanto que até alguns anos atrás quase tudo era feito em browser em relação ao web. Uma aplicação web é dividida em back-end e front-end. O back-end é a parte que faz comunicação com um banco de dados, que armazena informações, que processa informações. O front-end é aquela parte bonitinha que vocês vão ver no browser ou no aplicativo. Incenteia, está errado. Ele pode utilizar, uma aplicação web pode ser de várias formas diferentes. Existem o MVC, alguns exemplos são MVC, MVP, MVVM. O que significa isso? O M significa Model,
o V significa view, o V é view e o C é control, ou seja, uma aplicação model view control. Não, controller, desculpa. Onde model é ter um modelo de informação, qual é a informação que está sendo utilizada. O teu view é o que vai ser mostrado para o usuário e o teu controller é aquilo que controla o que o usuário vai ver. Eu não sei se dá para entender que o view é o que vai ser mostrado, o controller é o que controla aquilo que vai ser mostrado, model é o modelo da informação. A partir do Model View Control foi criado o Model View Presentation, que ele serve para... é uma evolução natural que aqui o Model e o View podem ser interconectados, mas no Model View Presentation não. O Model e o Control podem se comunicar um com o outro, só que isso não é desejável. Desejável que teu Control nunca se comunique com o teu Model diretamente, sem ser a partir... peraí, eu estou me confundindo pra caramba agora. Deixa eu lembrar. Model, View, Control. O view não se comunica com o model. O View não pode se comunicar com o Model direto. É isso aí. O View não pode se comunicar com o Model direto, isso não é desejado, então foi criado o Presentation, que ele faz com que toda a informação do Model passe pelo Presentation para chegar no View, certo? E tem esse mais novo, que é o Model, View, View, Model, que esse eu não sei explicar muito bem, coloquei aqui só para completar. Ele basicamente vai ter o teu Model View no servidor e o Model View no cliente, e eles vão ser interconectados, vão se comunicar um com o outro. Tá. Aí a gente está falando de aplicação web, então uma coisa muito importante de falar é hash. Hash é uma coisa que todo mundo se confunde, nem eu sei exatamente o que é. Mas eu posso resumir hash em basicamente 2, 4, 6, em 6 pontos. Que eu acho que são os pontos mais importantes do hash. Que ele utiliza JSON. Para quem não sabe, JSON significa JavaScript Object Notation, a notação de objeto JavaScript, como a informação é armazenada no JavaScript, nesse formato JSON. Por que é importante isso? Porque JSON é uma forma realmente leve, ela guarda só a informação necessária, basicamente, e é fácil para nós humanos lermos essa informação, e é fácil para o computador ler. Antigamente era usado uma coisa chamada XML, ainda é muito usado hoje em dia, que também serve o mesmo propósito do JSON, armazenar informações para transmissão. É fácil para o computador ler, só que para nós lermos é uma confusão, que é letra para cá, letra para lá, é muito complicado de entender. Uma API hash, ela vai sempre usar HTTP, principalmente aqueles 4 métodos que eu frisei, que são métodos get, post, delete e patch, ou put, só que normalmente eles aconselham mais usar o patch. Ela vai usar esses métodos, vão ser aplicados esses métodos, não vão ser modificados, vão ser sempre usados. É um ponto crucial, não modificar os métodos. Ele é stateless, ou seja, ele não armazena o estado da conexão. Sempre que tu fazer uma requisição para o servidor, se tu enviar a mesma informação, todas as requisições, o servidor tem que te responder da mesma forma todas as vezes. Ou seja, não importa se tu abriu ele, fechou, tu passou uma semana, ele vai ter que responder da mesma forma sempre. Não vai ser exatamente a mesma informação, porque a informação do servidor pode ter sido alterada, mas ele vai ter que responder da mesma forma. Uma API hash, ela faz uma divisão muito clara do cliente e servidor. Ela fala realmente o que é cliente e o que é servidor. Atualmente existem muitos outros tipos de aplicações que não fazem muito essa distinção. Existem alguns frameworks que a renderização do cliente é feita no servidor para que tenha uma iniciação mais rápida na primeira vez que tu abre uma página do sistema. Essa renderização não é considerada REST, já que tu não manda apenas JSON, tu vai mandar a página já renderizada com HTTP e CSS. Ele facilita o cache no cliente. Como eu falei, uma coisa importante do HTTP é ter cache, é salvar algum tipo de informação no cliente. E uma API hash
teoricamente facilita essa informação ser salva no cliente. E por causa disso, o que torna também uma característica, uma aplicação REST é altamente escalável, confiável e segura. Escalável quer dizer que tu pode ampliar a informação, confiável quer dizer que dificilmente tu vai mandar uma requisição, ela não vai responder. E segura quer dizer que aquilo vai acontecer, tu vai pedir alguma coisa para que alguma coisa aconteça, aquela coisa vai acontecer. Fora tem a segurança de transmissão também, mas isso é mais na parte do HTTP. Agora vamos para o back-end. Back-end é é a parte monstro do sistema em que ninguém quer ver, ninguém quer mexer. Tem uma parte muito complicada que é a parte em que acontece a mágica. Ninguém quer saber o que acontece, só querem que aconteça. O back-end é no servidor, são os códigos do lado do servidor. Ele pode usar diversos tipos de tecnologia, sério. Tem muita coisa que pode ser utilizada no back-end, tem coisas que vocês nem imaginam. E normalmente no back-end fica um banco de dados para armazenar a informação. Aqui eu vou falar de algumas tecnologias do back-end. Algumas tecnologias do back-end, essas aqui maiores são algumas das linguagens de programação mais utilizadas no back-end. Existem outras, aqui eu tenho, por exemplo, JavaScript, Python, Ruby, Java, PHP, C Sharp, mas existem outras como Go, como Delphi e muitas outras que podem ser usadas no back-end. Aqui no LAS, como todo, nós usamos basicamente só JavaScript e Python. Eu não sei se tem algum projeto que usa outra linguagem de programação no back-end. Aí debaixo do JavaScript eu coloquei Node.js. O que é o Node.js? Node.js não é um servidor. Node.js é um interpretador JavaScript para servidores. Mas qual a diferença disso para um servidor? Porque tu pode fazer marketing no servidor usando Node.js, pode fazer programas funcionais para desktop usando Node.js. O Node.js possui alguns frameworks. Frameworks são ferramentas para aquela linguagem que pode transformar o Node.js em servidor. É possível fazer com as ferramentas já nativamente disponíveis no Node.js, fazer ele virar um servidor. Só que alguns frameworks facilitam a vida em algumas ocasiões. O mais utilizado, muito mais utilizado, é o Express, que ele facilita muito a criação de rotas e APIs hash ou não hash, e APIs em geral. Que nós usamos o Python também. Eu escrevi o back-end do Cellcombila em Python. Existe projeto, por exemplo, o projeto da Fechadura usa Python no back-end. Existem os mais comumente utilizados servidores em Python utilizam os frameworks Flask e Django. Django é um framework que eu realmente queria aprender, só que é muito complicado de aprender, mas depois que vocês entenderem, segundo me falam, depois que vocês entenderem o funcionamento dele, como ele funciona completamente, se torna uma coisa extremamente fácil de ser utilizada. Ele é difícil para aprender e fácil para ser utilizado. E o Flask é chamado de micro framework, ou seja, ele não faz muita coisa por si mesmo. Tu tem que usar outros complementos, outros módulos para fazer com que o Flask faça muita coisa. Essa ideia de micro framework também é aplicada no Express. O Express também é chamado de micro framework. Essa ideia de micro framework está em muito crescimento hoje em dia, porque é desejado que teu aplicativo use módulos pequenos, porque se der algum problema no módulo, é só naquela parte específica do teu servidor que vai ter problema. Não vai ser no servidor em geral. Uma coisa bem legal do Flask é que ele possui o Flask é um framework e o framework possui um outro framework que é chamado de Flask RESTless, onde é possível fazer APIs em JSON, em hash, de forma muito fácil, utilizando bancos de dados. Tu tem um banco de dados, tu tem os teus modelos de banco de dados, pode expor eles como aplicações em 20 linhas de código. Ou menos. Eu acho que é mais 3 linhas de código. 3 linhas de código.
Uma coisa que eu lembrei agora, deixa eu me voltar, desculpa, que eu esqueci de falar. Cadê? Tá, aqui. É que essa é a ideia de hash. E uma aplicação que implementa um hash é chamada de uma aplicação hashful. É muito importante entender isso, porque muita gente confunde o que é hash, o que é hashful. Então, hash é o conceito, hashful é uma aplicação que implementa o hash. Tá. Aqui eu tenho que falar um pouco do back-end de bancos de dados. Hoje em dia, alguns anos atrás era muito utilizado, acho que quase todos os casos era utilizado bancos de dados relacionais, ou também chamados de bancos de dados SQL. SQL significa Simple Query Language, ou seja, linguagem de query, o que é query? De query simples. O nome é simple, só que não é simples. Fazer uma query pode ser simples, mas se o teu servidor for complexo, a tua query vai ser muito complexa. Os mais comumente utilizados são esses dois aqui, open sources, MySQL e SQLite. Tem um terceiro open source que era para ter colocado aqui, que é o PostgreSQL. Esses três, SQLite, MySQL e PostgreSQL, são os open source mais utilizados no mercado hoje em dia. Aqui no Lápis nós usamos muito o MySQL. Também existem algumas opções comerciais, como o IBM DB2, Microsoft SQL e o Oracle SQL, que são os comerciais que mais usados. A Amazon não tem? Eu acho que a Amazon deve ter um, só que eu não sei. Ou seja, SQL é muito bom em algumas aplicações. Em aplicações que tu quer granular o teu sistema e fazer altas relações entre os modelos. Mas se tu não quiser uma coisa muito complexa, quer uma coisa mais simples, mais fácil de ser entendida até certo ponto, pode usar bancos de dados NoSQL, ou seja, são bancos de dados que não utilizam SQL. De uns anos para cá, eles têm crescido muito, realmente, a popularidade deles tem sido absurda, principalmente por causa desse cara, MongoDB. Ele é um banco de dados relativamente novo, que ele é NoSQL e ele armazena informações em formato JSON, em arquivos em formato JSON. Não que os arquivos sejam JSON, mas as informações são armazenadas em formato JSON dentro de arquivos. Tem uns outros bancos de dados que também são muito grandes, como o Apache Cassandra, que eu acho que é o maior depois do MongoDB. E tem esse aqui que eu achei muito interessante, que é chamado FlockDB, que é do Twitter, em que o Twitter armazena toda a informação dele em memória RAM. Não toda a informação do banco de dados, mas o banco de dados fica armazenado em memória RAM. Ou seja, eles precisam de muita RAM, que é muita informação, mas isso faz com que esse banco de dados seja absolutamente rápido. Agora eu vou falar um pouco do front-end. Front-end é a parte bonita do projeto. O que vocês veem em uma aplicação é o front-end. Vocês muito dificilmente, se abrirem uma aplicação, vão ver alguma coisa do back-end, a não ser esse front-end ter defeito, que vocês podem chegar a ver alguns logs do back-end. Ou não, só vão ver logs do front-end. O front-end pode ser usado através de um browser ou de uma aplicação. Uma coisa muito interessante atualmente é que essa aplicação do browser pode ser utilizada no celular de vocês quase que nativamente. Existem alguns frameworks, por exemplo, Electron, que vocês pegam o mesmo código que vocês escreveram para a aplicação do browser, para a aplicação usada no navegador, e utiliza ele no celular de vocês como se fosse uma aplicação nativa. Não é nativa, mas é muito interessante. Também tem outras coisas que estão crescendo muito agora, por exemplo, existe uma coisa chamada WebKit, que é um navegador ultra leve para celulares. É possível fazer com que esse aplicativo no celular fique apenas o ícone do aplicativo. Quando você clica no aplicativo, vai aparecer abrir esse WebKit. Não vai mostrar que é navegador, só vai mostrar a aplicação. Ou seja, vocês vão estar usando o navegador como se fosse uma aplicação. Tem crescido muito ultimamente, tem muitas bibliotecas que fazem isso. Inclusive uma do Google chamada Polymer, que é para criar
componentes usa muito isso. O front-end basicamente utiliza essas três coisas aqui: JavaScript, HTML e CSS. Pode ser usado Python, Java, só que não é muito comum ver isso no front-end. Essas linguagens são mais para o back-end, mas pode ser usado. Normalmente o front-end não utiliza banco de dados. Normalmente a informação do front-end é armazenada em cache ou armazenada em cookies. Informação armazenada em cache. Aí falar um pouco dos três componentes principais do front-end. Um deles é o HTML. HTML significa Hypertext Markup Language. É uma linguagem de marcação. Eu acho que a única outra que eu posso dar exemplo de linguagem de marcação seria o Markdown, que é utilizado no Git. Não sei se vocês já criaram um Git README. O README tem uma extensão .md, que é Markdown, que é uma outra linguagem de marcação bem legalzinha. Só que para criação de páginas, normalmente é utilizado HTML. Pode ser usado Markdown também, mas HTML é o grande. Atualmente está na versão 5. A versão 5 do HTML mudou muita coisa mesmo da versão 4. Alguns anos atrás, vocês viram muitas aplicações utilizando Flash. As aplicações Flash morreram basicamente por causa do HTML5. Muitas coisas que só eram possível fazer em Flash, como animações bonitinhas, reproduzir som, reproduzir vídeo, morreram porque agora é possível fazer isso nativamente no HTML. Existem tags especiais no HTML que possibilitam a utilização de animações, de música, vídeo, a possibilidade de fazer jogos em HTML. Existe uma tag chamada Canvas que vocês podem utilizar para reprodução de animações, de renderização de imagens. É muito legal. Aqui eu coloquei essas chavezinhas, que isso é a marca registrada do HTML, que é colchete, aperta fechado, tu inicia alguma tag, colchete, barra, fecha, colchete, tu fecha a tag. Se vocês verem um código que tenha isso, 90% de chance de ser HTML. O HTML pode ter scripts dentro dele, ou seja, você não precisa ter um arquivo separado para ter um script. Você pode colocar seu script dentro do próprio HTML. O HTML define os componentes. Por exemplo, dentro dessas tags vocês podem colocar uma componente chamada div, que é uma componente muito utilizada, que é uma divisão dentro da tua aplicação, dentro do teu aplicativo. Aí o próximo é o CSS, que é o Cascading Style Sheets, que ele embeleza o JavaScript, a tua aplicação. Toda aquela coisa bonitinha, aquelas cores, aquelas frescurinhas, botãozinho mudando de cor quando aperta, tudo isso é definido pelo CSS. Sem o CSS, a aplicação seria uma coisa ridiculamente feia. Normalmente, uma marca registrada é as chaves, em que todas as informações CSS normalmente tem o nome da componente e depois entre chaves a informação da componente, como cor, tamanho, localização, onde a componente vai ficar. Como o nome fala, é cascading, ou seja, ele implementa muito a ideia de herança. Vocês programaram, já fizeram estruturas de dados, devem saber o que é herança. É uma das coisas mais utilizadas no CSS, a ideia de herança, é que um objeto no CSS vai herdar informações de outro objeto. Isso dá essa ideia de cascade, que um objeto vai herdando outro, vai herdando outro, vai herdando outro, até que tu tenhas muita informação e pouca informação declarada, mas está tudo subentendido através de herança. Por muito tempo o CSS foi usado só como CSS, foi mandado informação, aí o teu navegador, o teu Chrome, Firefox, eles compilavam lá na hora para mostrar para o usuário, só que hoje em dia é usado uma coisa chamada pré-compiladores. Eles já pré-compilam a tua informação de CSS e mandam já tudo mastigado para o teu navegador, fazendo com que a tua navegação fique
navegação não, que o tempo de carregamento de página fique bem mais rápido. Existem alguns frameworks para CSS. O mais importante de todos é esse cara chamado Bootstrap. O Bootstrap revolucionou a navegação web porque ele fez sites serem responsíveis pela primeira vez. Ou seja, quando tu muda o tamanho da página, o site muda a localização dos componentes, é uma coisa bem doida que hoje é muito comum, há uns anos atrás era inimaginável. O Bootstrap foi feito de uma forma bem legal, onde a galera do Twitter organizou um hackathon e uma noite o núcleo, o core lá do Bootstrap foi feito. E existem também outros frameworks que são muito usados também, mas não são tão grandes quanto o Bootstrap, que, por exemplo, eu só coloquei um exemplo aqui, que é o Materialize, que é um framework que implementa a ideia de material design da Google. Eu acho que é isso. Aí, por último, nós temos o grande JavaScript. JavaScript é uma linguagem de script. Não, já falo. A JavaScript atualmente está na sua versão 2015, que para quem não é de programação não traz muitas mudanças, só para quem é de programação que vai ver grandes mudanças no JavaScript. Ele dá função aos componentes. O HTML cria componente, o CSS embeleza o componente e o JavaScript dá uma função para aquela componente. Para vocês entenderem, por exemplo, com o HTML é possível criar um botão. Com o CSS, vocês conseguem colocar a cor do botão. Com o JavaScript, vocês podem fazer com que, ao apertar o botão, a página seja redirecionada para outra página. É basicamente isso que essas três fazem em conjunto. JavaScript possui muitos frameworks para front-end. É um número absurdo. Atualmente, os maiores deles, o maior atualmente é o React, que React ele não implementa REST, por causa que ele faz uma pré-compilação da tua página ser exibida no back-end, ou seja, ele não, aplicações utilizando React não são aplicações RESTful. Tem um outro framework também que foi muito utilizado, mas a gente está em decadência por causa de umas mancadas de desenvolvedores, que é o Angular. Ele é relativamente simples de ser aprendido e pode ser utilizado para fazer junto com o Node, o Node e o Express pode fazer uma full stack application. E outro componente que eu estou achando bem legal, que estou aprendendo recentemente, é bem bacana, que é o Polymer. O Polymer, ele tenta... Existe uma coisa chamada Web Components, que estão pré-definidos em grupos de estudos da web, só que ainda não são implementados pelos navegadores. Dizem que nunca vão ser implementados completamente. O Polymer tenta fazer com que nós usemos Web Component antes de serem implementados. Eu acho que é isso. Obrigado. Perguntas?